Fala galera, eu sou o Roberto e hoje estamos aqui para falar sobre os formatinhos de terror da Editora VEC. Teve muita coisa boa, viu? Revista Espectro, Pesadelo, Histórias do Além, Sobrenatural e várias outras. Vem com a gente aí, vamos conhecer um pouco mais que saiu? E já vamos começar com a revista de maiores destaque desse gênero na Editora VEC, que publicou muita coisa de quadrinhos nacionais, boa, de qualidade, que é a revista Espectro. A revista ela durou 28 edições, ela foi de janeiro de 1977 até agosto de 1983. Então praticamente aí 6 anos e meio de duração, né? E é uma revista que deixou muita saudade com todo mundo. Porque assim, ó, a qualidade já dos autores, tanto dos escritores como dos desenhistas, gigante, né? Na turma de escritores a gente pode dar uma evidência aí pro Júlio Emílio Brás, pro Rubens Luchetti e pro Juca Galvão, que era o codinome ali, o pseudônimo do Ota. Agora no time de artistas a gente chega com tudo, hein? Edmundo Rodrigues, Nico Rosso, Eumano Silva, Watson Portela, Flávio Colim, Júlio Shimamoto, Jaime Cortez, Eugênio Colonese, Olendino Mendes, ó, só desenhista que ficou assim conhecido como os melhores da sua época, né? Foi ali uma escolha ali de um timaço na época, então por isso que essa revista aí, tanto a nível de histórias como nível de desenho, ela foi assim sensacional. E ainda cada capa bonita. Vamos citar alguns capistas aqui que foram os mais conhecidos dentro da revista, né? A gente teve o Carlos Chagas, a capa número 3 e a capa número 18. Super bonita as capas. O Júlio Shimamoto, destaque para as capas 5, 7, 14, 24 e 26. O Ofeliano de Almeida, capa 6, 11, 15 e 19. E olha que interessante essa 19, hein? É o especial ali Macumba. Olha só, então é uma capa que já fala sobre o nosso aspecto aqui cultural, né? O que tem aqui no Brasil. Então vai ser uma capa, uma identidade cultural do Brasil aqui. Muito legal, destaque para essa capa. Ó, o Watson Portela, capa da edição 9. Eumano Silva, capa 17 e 21. E destaque para 17, ó, que tem a história Boiúna, que é sobre folclore aqui no Brasil. Ó que legal. Eugênio Colonese, edição 23, e o Olendino Mendes, edição 27. Capas aí 10, né? A revista foi completa, a revista teve assim, um destaque muito grande. A gente pode falar também sobre a série Paralelas do Watson Portela, que muita gente gosta, e saiu primeiro aí na Espectro. Para quem não sabe, ó, as edições da Paralela 8, 10, 20 e 21. E inclusive aí na 21, ó, a gente também tem a estreia de quem? Nada mais nada menos do que o Homem do Patuá. Se você não conhece ou você conhece e ainda não lembra do personagem e tal, olha a capa aqui e a gente já fez resenha do Homem do Patuá, hein? Clica aí, vai lá ver a nossa resenha, ficou muito bacana, um personagem 10. Então começou aqui na Espectro, ó. Grande personagem, o Homem do Patuá. Outra série legal aqui que vale destacar é a Angélica, a filha de Satã, do Eugênio Colonese. Saiu na edição 23. Outras duas séries de destaque muito legal que merece a gente estar falando aqui é o Jesuíno Boa Morte. Uma das edições saiu na edição 22 e o Hotel Nicanor aí, do Ota, né, o Juca Galvão, com o Flávio Colim, que saiu na edição 22. A edição 22, assim, é um filé, porque ela teve o Homem do Patuá, teve o Jesuíno Boa Morte e teve o Hotel Nicanor. Olha, numa edição única, né? Então, assim, são outras séries que vale muito a pena você ver. E o interessante dessa revista é que ela começou sendo publicada, né, por causa de um personagem, até que deu o nome da revista, que é o Dr. Espectro, que é um personagem dos Estados Unidos, né? Só que depois, no andamento da revista, ela foi praticamente, né, saindo essas histórias estrangeiras e dando lugar muito mais às histórias nacionais. Então, assim, cada vez mais dando espaço a essas séries. Um outro fato curioso também, que teve muitas histórias, né, adaptadas aí de contos do Edgar Allan Poe, né, que eu particularmente gosto bastante do escritor. A gente pode citar aí, ó, as edições 3, 6, 8 e 16, que tem histórias adaptadas aí de contos do Edgar Allan Poe.
E eu falei também sobre a revista ter publicado histórias, né, de estrangeiros. Ela lançou 3 grandes aí quadrinistas americanos também que vale a pena aqui a gente falar, que é o Mike Zeck, o Steve Ditko e o John Byrne, né? Então assim, 3 também, olha só, para enriquecer mais ainda o corpo dessa revista. Não é à toa que ela é de maior destaque, os colecionadores sempre estão lembrando, então até os estrangeiros que passaram pela revista, né, tiveram um destaque muito grande. E na época, o curioso, que a concorrente da Spectre era a Cripta, que era da RGE. Só que a Cripta ela só publicava histórias estrangeiras, né? Quase todas americanas. E aqui a gente teve, né, esse boom aí das histórias brasileiras. E fora que o interessante é que a Spectre fez tanto sucesso, na época ela chegou a vender 40 mil edições, né, num mês. Imagina isso. Naquela época já era considerada bastante, né, mas não era o topo das vendas. Agora imagina hoje que a gente pensa uma revista só vendendo 40 mil exemplares, é muita coisa. Ela fez tanto sucesso que ela gerou outras séries de terror para a editora VEC, que a gente vai falar logo em seguida aqui. Os extras da revista Spectre também eram muito interessantes. Tinha a seção de cartas, tinha pesquisa com os leitores para saber qual que era as séries que eles estavam mais gostando na época. Tinha uns textos editoriais aí do Ota, muito bacana, né? E a revista, ela comportava bastante histórias mais longas, que a média mais ou menos de páginas dela era em torno de 164. Chegou a ter um pouco mais e algumas um pouco menos, mas a grande média era nessa faixa aí. Então tinha um número de páginas legais para colocar uns extras bacanas também na edição. E agora vamos falar sobre a revista Pesadelo, um filho da revista Spectre, que teve uma duração bem menor, né? Menos da metade. Ela teve 11 edições, sendo publicada de julho de 1980 até outubro de 1932. 3 destaques aí para os desenhistas que a gente pode estar falando para essa revista foi o Elmano Silva, o Flávio Colim e o Júlio Shimamoto. E a revista Pesadelo, o diferencial dela, que a gente pode falar para a Spectre, é que as revistas elas tinham um teor mais erótico, né? Diferente da Spectre, que abordava todo tipo de temática, né? Essa daqui era mais voltada para o terror erótico. Com uma média de 160 páginas, mais ou menos, ela tinha textos aí do Juca Galvão, que era o Ota, que a gente já falou ali na revista Spectre, né? E do Flávio Colim. Flávio Colim, além de ótimo desenhista, ele também escrevia boa parte das suas histórias também. Era muito bom roteirista. E, não diferente da Spectre, também a gente tem algumas capas de destaque aí que a gente pode estar falando para Pesadelo. Vamos lá. A capa da edição 2, que foi do Elmano Silva. A capa da edição número 10, que foi do Ofeliano. A capa da edição 3, interessante, que ela tem Drácula no Brasil. E a capa da edição 8, que ela tem a chamada de um patuá para Jonas Beltrão. Então, assim, eu não sei se o patuá era um termo muito usado na época, né? Porque a gente já teve ali o homem do patuá, o menino do patuá. Na outra revista aqui tem o Jonas também. Então assim, foi uma revista de curta duração, mas também uma revista aí que de muito apreço para os colecionadores de terror aí da época, que já colecionava a Spectre também, com certeza eles foram atrás da revista Pesadelo. Agora vamos falar um pouco da revista Sobrenatural. Teve 38 edições, sendo publicada de abril de 1979 até novembro de 1982. Essa revista que ela é interessante, que ela tinha um número de páginas menor do que as outras, né? Em torno de 68 páginas. E ela é uma revista considerada revista teste, para você dar oportunidade para outros autores. Então era uma série de histórias curtas de 5 a 12 páginas, em média, cada uma, né? Também tinha algumas histórias ali de terror erótico também, né? Mas o grande forte dela é por essa quantidade maior de histórias, né? Dando oportunidade para mais autores. E a gente pode falar aí, destaque para os textos novamente do Juca Galvão aí, o Ota e o Flávio Colim desenhando aí, em várias edições. Vamos falar dos capistas, né? Selecionei alguns autores aí e para a gente mostrar algumas edições aqui de destaque. O Carlos Chagas, eu gosto muito das capas dele. As artes dele são muito bonitas. Sou fã mesmo, as capas muito bem feitas. Vamos dar destaque aí para a capa da edição 20 do Carlos Chagas. O Esse-Níquel na capa 31, também um ótimo ilustrador. Flávio Colim na 32.
e o Eumano Silva na 37 e 38. E aí eu quero aproveitar, essa tem muitas edições e teve muitas capas, e eu quero colocar mais algumas capas aqui de destaque, né? Eu falei sobre os capistas, agora eu vou passar algumas capas aí que eu acho muito bonito, e quem colecionou na época vai ter uma nostalgia para ver as capas, e quem não conheceu a revista vai ter a oportunidade de ver. Olha só a seleção de capas bonitas, hein? Edição 2, A4, A7, A8, 12, 13, 15, 35 e 36. Agora vamos falar da revista Histórias do Além. Ela teve 20 edições, foi publicada de agosto de 79 até novembro de 82. Uma curiosidade aqui dessa Histórias do Além e também da revista Spectrum, né? A revista Spectrum, tirando da edição 1 e aqui do Histórias do Além, né? A gente teve da 1 até a 9, vinha um subtítulo escrito Eureka Terror Apresenta, que era uma revista que já tinha sido publicada pela VEC antes, então eles aproveitavam o nome da revista, né? Para quem já tinha um público que colocava, né? Bem menorzinha dentro do título Eureka Terror Apresenta. Assim como a gente já falou lá na Spectrum, essa revista Histórias do Além também tinha um mix com autores, histórias internacionais, né? Destaque aqui para o Steve Ditko, também um grande desenhista, e para os nacionais aqui, Edmundo Rodrigues, Gustavo Machado, Flávio Colim e Roberto Kusumoto. E nessa revista a gente também tem textos do Juca Galvão, do Rubens Luchetti, o Olendino Mendes e do Wide Portela. Aqui a gente tem mais uma revista da editora VEC, na média de 68 páginas, com histórias curtas também. Então ganhava mais pela quantidade de histórias, né? E vamos lá, vamos mostrar mais umas capas aqui muito bonitas também dessa revista aqui, umas capas de destaque. Apresentando, ó, capa da edição número 4, número 5, número 13, número 15, número 16 e número 18. E agora vamos falar sobre o Almanaque Sobrenatural, que teve 8 edições e foi de dezembro de 79 até julho de 83. De novo, volta um time aí fera de desenhistas. A gente pode falar, ó, teve Shimamoto, Flávio Colim, Luiz Seidenberg, Edmundo Rodrigues, Watson Portela. Só aí já fechou de novo para falar, né? Timaço. E aí nos textos, ó, a gente tinha Juca Galvão, Ota, sempre presente, e o Rubens Luchetti. Então, para vocês perceberem aí, né, o Juca Galvão e o Rubens Luchetti são ótimos escritores, porque já desde aí, ó, a participação deles era constante nas revistas, né? Constante. Além como outros também, mas assim, sempre como roteiristas eles estão ali como destaque. E aí uma revista mais parruda, com mais páginas, né? Na média de 100 a 128 páginas, aí já desenvolvia umas histórias maiores, né? Uma quantidade de páginas que dava para contar uma história já com mais qualidade, né? Não tão rápida, não tão curta como as edições anteriores. E o Luiz Seidenberg deve gostar muito de Edgar Allan Poe também, porque boa parte das histórias aqui que eu já citei nessa e outras revistas do Edgar Allan Poe, é ele que está fazendo as adaptações. Fica duas capas aqui de destaque aqui, ó. Uma é a capa da edição 3 do Carlos Chagas, que eu já falei que eu sou fã, e temos também a capa número 7 do Júlio Shimamoto. Almanaque de Terror, a primeira série. Teve só um número com 132 páginas, e a proposta desse almanaque foi ter só autores nacionais. Então a gente teve 13 histórias. E aí, ó, daquelas histórias de terror mais clássicas, né? Então, assim, histórias de vampiro, de lobisomem, de maldição de múmia, extraterrestre. Fez ali um pouco de tudo. Agora, em seguida, a gente já vem logo com o Almanaque de Terror, a segunda série. Ela teve mais edições aqui do que a sua predecessora, né? Ela teve 5 edições, indo de março de 82 até novembro do mesmo ano. E aqui a gente vai apresentar um timaço aqui de escritores, desenhistas, como todas as outras, né? Essas revistas da VEC aqui foram sensacionais. Então vamos lá. Na arte, a gente teve aqui Eduardo Vetilo, Eumano Silva, Esseníquel, Flávio Colim, Shimamoto, Olendino Mendes e Mozart Couto. E na lista dos textos temos aqui, como sempre, a presença do Juca Galvão, do Rubens Luchetti, mas aqui a gente coloca também algumas novidades aqui, ó. A gente tem o Mozart Couto, a gente tem o Eumano Silva, o Walter Vetilo, que são irmãos. O Eduardo é desenhista e o Walter escritor. O Antônio Ribeiro, que é o Tony Carson, o Esseníquel, Olendino Mendes, Júlia Emílio Brás,
e o Carlos Patati aqui também. Então temos algumas novidades que a gente não falou nas outras edições que tinham nesse almanaque aqui. Esse almanaque é muito legal porque eu acho que ele foi uma das publicações que teve mais quantidade de páginas, né? A média de páginas era 196. Então, apesar de ele ter curta duração, só teve 5 números, né? Ele conseguiu publicar muita coisa. Até então, aqui, por exemplo, a gente não tinha o Carlos Patati, não tinha sido publicado ainda, nem o Mozart, né? Então, assim, já veio uma galera nova também. E esses autores mereciam também aqui estar nesse ciclo ainda da VEC, né? E vamos lá para capas de destaque aqui desse almanaque. Vamos lá, eu vou colocar a capa número 1 e a número 3, ambas do Carlos Chagas. E para fechar com chave de ouro, vamos aqui falar de uma das republicações da editora VEC. Foi a revista Seleção de Histórias de Terror já publicadas. Tivemos 2 edições publicadas em 1980, variando entre 132 a 142 páginas. Então uma quantidade bacana de páginas aí, tá? E o encadernado aí, ó, ele trazia edições encadernadas da Sobrenatural 5 e 8 e Histórias do Além número 1. Então, a gente teve muita publicação e ainda teve algumas republicações, né, em formato ali de almanaque. A VEC fechou aí muito bem essas publicações de terror. Para quem acompanhou a editora VEC nessa época, né, finalzinho dos anos 70 até o começo dos anos 80 ali, que foi o final, pegou muita coisa boa. Eu imagino a sensação ali do pessoal indo nas bancas, esperando sair o próximo número, né? Para quem é da outra geração, a gente teve que pegar em sebo, né? Ou foi passado de repente de algum parente, de pai, de irmão. Eu já tive pouquíssimas dessas edições, hoje em dia elas são muito raras de ser encontradas. Mas olha, foram revistas que marcaram época, com certeza. São revistas assim que introduziram vários artistas, roteiristas novos, né? Que hoje em dia todo mundo cultua e, né, foi uma porta de entrada essas revistas. E galera, quem gostou desse vídeo aqui, das revistas de terror, a gente também fez um outro vídeo só sobre as publicações de faroeste em formatinho da VEC. Acompanha também esse vídeo que está muito legal. E se você estiver gostando, a gente vai fazer mais publicações, de resgatar essa nostalgia, falar das publicações antigas, dessas editoras extintas, dos nossos autores também, né, do nosso conteúdo aqui nacional muito bom. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toca aí no badalo para receber as notificações, compartilhe esse vídeo aí que você sabe com quem gosta, nostalgia, para aprender mais sobre nossas publicações, né? Conhecer mais sobre a editora VEC, curte e estamos aguardando vocês aí para o próximo vídeo, beleza? Valeu galera, até a próxima, fui!